Mas você que já faz parte dos outros 5 módulos, acerte no final do culto, em nome de Jesus. Amém? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: a gente vai começar a mensagem hoje e só vai terminar domingo que vem. Fala assim: então você que está vindo hoje, toma vergonha e domingo que vem, se você gostar, traz alguém. Se você não gostar, se converte. Eu vou ministrar uma mensagem que para você que veio, quem veio no retiro de liderança aqui? Isso. Dezembro, nós temos retiro de líderes. E eu ministrei uma mensagem chamada, eu tenho que ler, a revelação do homem. Eu vou continuar essa mensagem. Pastor, eu não vim no retiro, não há nenhum problema. Você que está hoje aqui, você vai pedir para o seu líder o link para você assistir. E ele vai me pedir, eu vou dar para ele o link, ok? Amém? Fechou? Salmos 8, verso 3. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: o pastor te ama. Tenta convencer ele, irmão, porque daqui para frente nós vamos descer uma ladeira. Pastor, eu vim para sair melhor. Eu vim para te matar. Ah, eu vim porque eu quero sair feliz. Irmão, o meu objetivo é que você saia triste hoje. Pastor, eu vim para o culto, estou te dando a chance de ir embora. Pastor, eu vim para melhorar de vida. Você não tem jeito, você precisa morrer para ter jeito. Só a cruz pode te dar jeito. Não há vida fora da cruz. O meu objetivo não é organizar a sua vida, é bagunçar você de vez, para que em Cristo você possa progredir. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: não há vida fora de Cristo. Não tente, você não vai conseguir. Amém? Salmos 8, verso 4. Você abriu, diga amém. Você não abriu, diga não tem. Está amarrado, hein? Eu escutei, não tem. Salmos 8, verso 4, verso 3. Vamos ler o 3 primeiro. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes. O que é o homem? Para que dele te lembres. E o filho do homem, que o visistes. Eu falei de manhã isso lá no recreio e eu vou repetir. Nós precisamos definir coisas, porque senão não entenderemos porque estamos aqui. Eu vou dar um exemplo. Se eu não defino o que é evangelho, eu não consigo definir o que eu faço numa igreja. Porque para muitos evangelho é você colocar a mão no peito, aceitar Jesus, entrar num banco e falar: eu sou evangélico. E todos esses fundamentos estão completamente errados. O primeiro, que você nunca pode aceitar Jesus, foi Ele que te aceitou. Ele morreu por você, Ele desceu do altar, Ele desceu do trono. A palavra vai dizer que o verbo se fez carne. O verbo sendo carne, Jesus morreu. Esse verbo sendo Jesus morre numa cruz. O Espírito Santo agora vai até você, te resgata sem você querer vir. Você vem, crê e diz que você é capaz de aceitá-lo? Não, foi Ele que aceitou você. Porque a palavra não vai dizer que você aceita Jesus, vai dizer que você tem que crer nele. A palavra vai dizer que nós que fomos aceitos no amado. Então preste atenção, até o fundamento pelo qual estamos sentados, por vezes está errado. Porque você está sentado porque você acha que você é capaz de aceitar alguém que morreu no seu lugar. Mas você acha que agora você é capaz de virar e falar: ah, não, mas eu aceito ele, eu fiz a minha parte. Não, entenda, você não fez parte nenhuma. Ele fez tudo por você. E se você não entender que tudo começa por ele, continua nele e termina com ele, você vai achar que você agora faz alguma coisa para ser merecedor disso. E nós não somos merecedor de nada.
No evangelho agora é eu sentar num banco e falar, eu sou evangélico. Jesus nunca foi evangélico. Os apóstolos nunca foram evangélicos. Então tá, pastor, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Jesus também nunca foi cristão. Então vamos ser judeu. O Jesus foi judeu, mas o Cristo nunca. Deixa eu te dar um conselho. Se nós não definirmos diante de Deus o que são as coisas, o ser humano vai banalizar aquilo que somos. Evangelho é eu venho para uma igreja e faço parte de um templo, ou evangelho é Cristo em mim de um modo que você o veja? E agora o salmista vai fazer algo fantástico, porque ele olha para o céu, é o texto, Salmos 8, verso 3. Então esse homem está olhando para o céu. Quando contempla os céus, obra dos teus dedos, quando contempla a lua, quando contempla as estrelas que você estabeleceu, eu tenho uma pergunta para fazer: o que é o homem? Não está perguntando quem é você, mas o que é você. O texto não está nos perguntando quem é o Bruno, quem é o João, quem é a Vitória, quem é a Carol. O texto está perguntando o que é esse homem. Então o salmista, quando olha para os céus, faz uma pergunta clara. E ele pergunta, olhando para o céu, tem uma pergunta para fazer: o que sou? E não quem sou. É o versículo 4. Não pergunta quem sou. Está perguntando: o que sou? O que sou eu? Para que é que Deus fez o homem? Deus fez o homem para adorá-lo. Não! Deus não é um ser que necessita de adoração para viver. Deus com você continua Deus, e sem você permanece Deus. Se você ora é Deus, se você não ora continua Deus. Se você quer amá-lo, Ele é Deus. Se você não quer amá-lo, Ele continua Deus. Deus não precisa do homem para continuar sendo o que é. E Deus não fica feliz e nem triste por aquilo que você faz. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem. Deus não tem sentimentos humanos. Ai, se você pecar, Deus vai ficar tão triste. Sério mesmo? Você crê nesse tipo de Deus? Deus então está chorando há 5.000 anos. Porque se tem um ser para fazer besteira, esse é o homem. Ai, Deus vai pesar a mão sobre você. Calma, irmão, que esse dia vai chegar. Isso é o reino. Se acerta hoje que ainda dá tempo. O que nós precisamos... Tem um barulho de celular aí, me ajuda. Olha para mim. O que nós precisamos é que você entenda que talvez nós tenhamos que desculpar a Deus pelas culpas que colocamos nele. Eu falei uma frase de manhã, eu vou repetir. Existe um contexto evangélico, olha para mim, que diz assim, que Deus tem uma vontade permissiva, assinado Satanás. Quem já estou vontade permissiva aqui? Isso é diabo. É como vontade permissiva é assim: ai, Deus mandou o homem comer da árvore da vida, mas a vontade permissiva de Deus permitiu que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não! Deus não deu 2 caminhos, Deus deu um, disse: come desse, porque se não comer, morre. Vontade permissiva é quando você quer se enganar, achando que Deus te permite pecar. É quando você quer se enganar, achando que Deus te permite fazer besteira. Deus não permitiu, você fez porque é um sem vergonha. E agora, como você é religioso, atribui culpa a Deus, porque Ele podia não permitir você fazer.
Ai, pastor, por que o jardim tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque se não tivesse algo para que você saísse dele, o nome disso é prisão, não é liberdade. É você que escolheu abrir a porta e fazer a sua vontade. Quando olho para o alto, me faço uma pergunta: como está minha vida? Até o salmista é mais espiritual do que o homem com o Espírito Santo. Quando olhei para o alto, tenho algo a perguntar: o que é o homem? Presta atenção. Esse salmista não tinha o Espírito Santo. E você tem. Ele olhou para o alto. Olhou a criação. Eu vou disseminar um pensamento hoje. E eu pretendo continuá-lo em algum momento. A criação nada mais é do que um filtro de Deus para que o homem não morra. A criação é um filtro que Deus deu para que o homem veja Deus de uma maneira e possa não morrer. Assim foi a arca. Jesus é um filtro. Mas em outro momento eu venho para esse pensamento. Olha para mim. O homem olha para o alto. O salmista, sem Espírito Santo, e ao olhar para o alto, pergunta: o que é o homem? Agora você, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus, a obra completa de Deus. Olha para Jesus, a obra perfeita de Deus, e se pergunta como está a sua vida. Um homem sem o Espírito Santo olha para cima e faz uma pergunta infinitamente mais espiritual do que a sua. Porque ele pergunta: o que eu sou? Mas você pergunta: qual é a bênção que você tem para mim amanhã? Você quer bênção? Diga amém. Você teve há 2000 anos na cruz do Calvário, é o que te basta. Você quer vitória? Fique tranquilo. Há 2000 anos o verbo se fez carne para te dar vitória eternamente, porque diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Comece a repensar o motivo pelo qual você faz as coisas. Você está aqui para ser abençoado? Nem venha domingo que vem. Sabe por quê? Porque você só está aqui porque você já é abençoado. Pastor, mas você pode me abençoar? Não, irmão, você está abençoado onde você nasceu. O nome disso é cruz. Jesus na cruz te tornou uma bênção. O problema é que agora você vai buscar sinais, vai buscar pregador, vai buscar um monte de coisa, quando deveria buscar um culto que só te apresentasse a Cristo e mais nada. Agora deveríamos nos perguntar: o que é o homem? O problema é que nós estamos tão contaminados com a cultura que temos, com os pensamentos que temos, que trazemos isso para as nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a cultura que te governa? A terrenal ou a espiritual e eterna? Pastor, eu sou homem espiritual, não tem problema. Quando ocorre um problema, o que você é? Carnal ou espiritual? Ai, eu sou um homem dependente de Deus. Quando falta dinheiro, você é dependente de Deus ou dependente do seu emprego? Não, pastor, eu sou uma pessoa que Deus me basta. Não tem problema, seu namorado foi embora. Deus te basta mesmo? Ou você transformou Deus no seu namorado? Vou piorar. Você transformou o seu marido em Deus da sua vida. Porque no dia que ele não vem no culto, você não quer vir. Você transformou o seu filho no seu Deus. Porque no dia que ele não vem, você... Ai, estou tão desanimada para vir, porque o seu filho é o seu ânimo para você vir para a igreja? É porque o seu filho se transformou no seu Deus. Toma cuidado, que tudo aquilo que virar o seu Deus, Deus pode te arrancar. E não é palavra de guerra contra a sua vida, não. É que Deus não permite que nada o substitua. Nada. Qual cultura te governa? Me perdoe o comentário, mas muito do que você crê, muito do que você pensa, pode parecer Bíblia. Mas 99% é apenas construção cultural daquilo que você viveu. E isso afeta suas decisões.
Porque não é possível que estejamos tão no Espírito, que tenhamos um Espírito salvo e pensamentos mundanos. Não condiz com o evangelho que eu vivo. O problema é que nós vamos precisar tomar decisões. Presta atenção. É muito fácil rejeitar um diabo com cara de diabo. Eu vou dar um exemplo. Se aparecer esse diabo da Disney, é que é Disney isso, né? De rabinho, de chifrinho, com tridente. Essa imagem não existe na Bíblia. Se aparecer de vermelho e preto, o que você faz? Grita o Mengo. Só pro rubro-negro. Se você não é, irmão, não tem problema, eu te tolero. Presta atenção. Eu não vou usar vermelho e preto porque é coisa do diabo. Você é retardado? Você tem problema? Sou arrumado, não precisa vir bonito. Olha pra mim. Presta atenção. Eu sou desse tempo, irmão. Quem inventou isso? O diabo. A igreja vive doutrina de Satanás. Porque um dia alguém manifestou, alguém falou que entrou pelo batom, e a gente replicou a informação. Se você trabalhou com libertação, você sabe que assim funciona. Onde você entrou? Pelo batom. Sério. Não foi porque ele foi na prostituição, não. Não foi porque ele fez. Eu entrei naquele vestido. Aí você repassa. Não paternal, carinhoso. Mas se eu ver algo errado, eu vou falar ali na hora. Eu não tenho nem dedo, irmão. Quem está comigo há muito tempo, sabe? Eu falo ali e vai ficar por isso mesmo. Então, se você tem problema com o pai, você talvez me ache grosso. Mas não é não. É porque a cultura que você vive não permite uma figura paternal. Não essa figura paternal, bonitinho, tá tão arrumadinho. Não. Figura paternal, irmão, que vai alinhar você até que você dê certo na vida. Até os fogos estão concordando com isso. Por quê? Porque você vive de cultura. Essa é a cultura que você vive. E vou falar, é mais fácil rejeitar o diabo do que isso. Presta atenção, se você tem mais de 10 anos de evangelho, todos os nossos hinos são de guerra. Pelo Senhor marchamos. Pelo amor de Deus, irmão, eu não estou na guerra. Eu não estou na guerra. Vai olhar o hinário. 50%, 70% dos hinos são hinos de guerra. Por quê? Porque a cultura que se vivia quando nessa época estava, o Senhor é meu general. Que o Senhor é meu general? O nosso general é Cristo. Não, irmão, Cristo é Cristo. O Senhor é o pastor, o comandante da igreja. Eu tenho cara de militar, olha para mim. Não, sério mesmo. Eu sou uma piada com o militar. Olha para mim e fala, vê se eu tenho cara de tenente. Não. Eu estava preso. Mas é cultural. Só que essa guerra cultural entrou na igreja. Por que usamos ternos? Cultura. Porque nós fomos evangelizados por homens que na época usavam ternos. Entenda. Todo mundo quer fazer a vontade de Deus. Mas na hora que tem um problema, você vai fugir. Porque a sua vontade é fugir da vontade de Deus. Entenda. É muito fácil expulsar da sua vida aquilo que se parece com o diabo. Difícil é expulsar esses seus pensamentos, sentimentos e desejos, que nada mais são do que o diabo dentro de você. Eu repito. É muito fácil expulsar aquela figura do diabo. O cara que ficou com geral, o cara que roubou a sua família, alguém que matou alguém que está traficando droga. É muito fácil isso. Essa figura e falar, isso não é bom elemento não. Difícil é você se olhar no espelho e falar,
Eu preciso me converter, porque ainda tenho desejos e sentimentos que mais parecem com o diabo do que com Deus. É que esse segundo você mascara, o primeiro você expõe. Faz o seguinte: o que é do outro, não se importe não. Começa a se importar com o que você está sentindo. Até porque o texto de ceia, e hoje é ceia, analise se o homem... Não é possível que nós somos livres em Cristo e cativos num pensamento. Posso. A igreja está cheia de cristão comunista. Pastor, que é isso? Você nunca ouviu a frase? Que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos? Isso é comunismo puro, na sua essência. Você acha que porque alguém conquistou alguma coisa, ele é obrigado a te ajudar, porque você não tem nada. Isso é comunismo. E nós não pregamos isso. É porque lá fora você não liga para isso, mas aqui dentro você reclama. Porque só é comunismo quando é na vida do outro. Na sua, é apenas uma ajuda. Eu não sou contra ajudarmos pessoas, desde que quem ajude queira ajudar, e não porque ele é obrigado, porque ele não é obrigado. Ele faz porque quer. Você vai precisar se converter, querido. Pastor, tá bom, então eu vou vir para cá porque eu vou ser transformado. Eu não prego um evangelho para transformar você. Eu prego um evangelho para matar você. Por quê, pastor? Porque segundo a minha Bíblia, no texto de Efésios, eu já vou ler já, eu não posso ser pastor da velha criação. Eu só sou pastor de santo. Porque diz a minha Bíblia em Efésios 4, e vamos ler já, que Deus deu uns para apóstolos, para edificação do corpo. Deus não deu pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas para o ímpio. Deus deu para os santos. Então entenda, vira para esse irmão que está ao seu lado, não sou eu que estou falando, é você. Não, pastor, por que você faz isso? É porque se sou eu que vou falar e você ficar com raiva de mim, você não vem nunca mais. Mas se for esse irmão que está ao seu lado te falar e você ficar com raiva dele, você só troca de lugar. No culto seguinte você vai para ele, você está longe de mim, estou com raiva de você. Ficar com raiva de mim, você não vai voltar. Mas ficar com raiva do irmão, você fica inimigo dele, não tem problema. Está amarrado, pode não, olha para mim. Eu não posso ser pastor da velha criação. Ah, pastor, estou cheio de pecado, você é meu pastor? Não. Pastor, que é isso? Deus não deu pastor para quem não se converteu. É o texto. Deus deu pastores para a edificação do corpo. Se você não quer se converter, sinto muito, eu não posso ser seu pastor. Você sabe que tem um monte de pastor em depressão morrendo? Porque eles estão tentando pastorear a velha criação. Nem Deus quis a velha criação, matou ela. Que dirá eu, irmão? Nem Deus, que é o dom da longanimidade, quis a velha criação. Matou ela numa cruz. Você sabe como eu trabalho com você? É enterrar, matar, crucificar toda a sua vontade fora de Cristo, todo o seu sentimento fora de Cristo, todo o trauma, toda a dor, todo o problema, toda a crise, para que enfim eu possa cuidar de você. O problema é que tem um monte de pastor aí fora querendo cuidar de uma velha criação. Aí eles ficam 30 anos na igreja, mas nunca se converteram. Mas senta na mesa do pastor, anda com o pastor, vive com o pastor, porque eles são um amiguinho do pastor. Sinto muito, quero amiguinho não, irmão, eu quero você convertido em Cristo. Ai, mas agora nós temos o evangelho que as pessoas pregam de uma mesa. A mesa é simbolismo de cruz. Se quer sentar numa mesa, morra primeiro. Pastor, nunca mais volto. É para sentir saudade da pastora. A pastora está aí semana que vem. Fala, pastora, meu Deus, o pastor foi aniquilador. Aí ela vem mais light, mais tranquila. Apesar que ultimamente não tem vindo também não. Entenda, o evangelho não funciona como eu quero. Evangelho só funciona no reino. Se você não quer viver o reino, não vai funcionar. Por quê? Eu tenho pregado isso ao longo do ano passado, eu preguei. Versículo bíblico não converte ninguém, porque o diabo falou e nunca se converteu. O ateu fala versículo bíblico e nunca se converteu.
O que converte é a vida de Cristo no versículo. Esse é um outro assunto. Nós vamos precisar não nos adaptarmos à cultura que vem de fora. Há 10 anos atrás, quem tem mais de 5 a 15 anos de convertido aqui? Levanta a mão, só os dinossauros. O nome desse cara é Assembleanossauro Rex. Olha lá, com certeza, olha lá. Senão vamos tirar isso da sua vida, calma. Olha para mim, presta atenção. Eu vim daí também, mas me converti. Olha para mim, presta atenção, olha aqui. Nessa época de 5 a 15 anos, o que estava em moda era psicologia de cima do altar. Quase todos os pastores da nossa época viraram psicólogos. Eu estou mentindo? Os cultos de cura interior, irmão, lotava. Cura interior. Pastor, você prega cura interior? Não, eu pego cruz, ou morre ou fica com ela. Aí logo depois, nós de cura interior, trabalhou bem a emoção, começamos a ter os cultos da prosperidade. Irmão, dá mais, recebe mais. Hoje a oferta é de R$1.000. Vai receber 100 por 1. O agiota pensa aqui, meu irmão, vou dar 1.000, vou ganhar 100 mil, meu Deus. É a cabeça do agiota, a sua cabeça. Fala assim, nossa, eu vou receber 3 vezes mais. 1.000 vai sair 3.000 essa semana. Agiotagem gospel. Deus virou devedor. O novo pacto é assim, não, irmão. Eu não dou para receber, eu dou porque já recebi. É por isso que nós estamos aqui há 5, 6 anos. 5 anos, 6, 5 anos você dá uma palavra de dízimo e oferta nessa casa. Pastor, mas não recebe dízimo e oferta? Recebe no final. Você quer dar, dá, não quer, não faz. Problema é seu. Porque eu não recebo, eu não dizimo para receber, eu dizimo porque recebi. E ao receber me constrange, é impossível não fazer. Impossível. Então eu não preciso te manipular para isso. Sabe qual a última campanha que nós fizemos nessa casa? Eu acho que foi essa cadeira que você está sentado, deve ter 6 anos. Tem uma campanha aqui, tem uma oferta especial. Tem, de fim de ano a gente faz. Não precisa. Agora, a cultura secular da moda é qual? O coaching. A gente já não sabe se os pastores são coaching ou são pastores. Agora tem uma palavra ótima. A Ana gosta dessa. Inteligência emocional. Assinado, Satanás. Eu quero ficar inteligente emocionalmente. O Adão também quis, comeu da árvore errada. Deus não te chamou para ser inteligente emocionalmente, mimizento. Deus te chamou para ser inteligente espiritualmente. Porque as decisões que você toma não são por emoção, foi porque Deus mandou e o assunto está encerrado. Estamos levando a igreja para um lugar que ela nunca deveria ter estado. Se você está vindo pela primeira vez, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Qual é a obra de Deus no nosso tempo? Porque ao definir a obra, eu defino o que eu não posso tocar. Tá. Não, Deus tem uma grande obra na minha vida. Isso é mentira, não tem nenhuma. Deus tem uma obra no Cristo que está em você. Não, pastor, Deus quer trabalhar comigo. Quer. Com todos. Mas se não for você, pode ser com o vizinho. Porque no dia que, se eu der uma de retardado, tem outra pessoa no meu lugar pregando melhor e sabendo menos, e vai ser melhor. Deus não precisa do Bruno, não. Deus quer o Bruno, quer o João, quer todos. Deus precisa de você? Fica tranquilo, irmão. Se você se renegar a pregar, um dia os anjos descerão à terra para pregar. E aí que você vai escutar o que é a pregação. As pessoas vão se lembrar e falar, meu Deus, devia ter me convertido quando o pastor pregou. O negócio ficou feio agora. Presta atenção. Escute. Nós vamos precisar definir e redefinir algumas coisas. De maneira muito séria e clara. Qual era a obra de Deus na época de Adão? Adão tinha uma mensagem: coma de todas as árvores.
e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu da árvore, morreu, fora do jardim. Porque a obra no jardim era comer de tudo e não comer daquela outra árvore. Qual era a obra no tempo de Noé? A arca. Tanto é que Deus fecha a arca pelo lado de fora. Pergunta com vontade. Porque Deus sabia que o Noé tinha um coração bom. Pastor, como assim? Você acha que as pessoas foram correr para onde quando a água começou a subir? Para onde? A arca. Noé podia abrir? Não. Porque quem fechou? Deus. Assim vai ser com a graça, querido. Um dia a época da graça vai pregar. Eles vão correr, mas o assunto está encerrado. Eles vão correr querendo escutar, mas acabou. Então é melhor se converter hoje do que quando essa época acabar. Porque vai chegar um tempo em que esse assunto está terminado. Qual era a obra de Deus na época de Moisés? Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler? Êxodo 32, verso 16. Você está me acompanhando? Diga amém. Eu estou na introdução ainda, você me permite? Eu não comecei a pregar ainda. Estamos só desenrolando um pensamento para eu poder pregar. Mas a pregação tem 35 minutos. Não, igreja drive-thru não é aqui, irmão. Se você quer uma mensagem de 40 minutos, essa igreja não é para você. Êxodo 32, verso 16. Olha o que está escrito. Se abriu, diga amém. As tábuas eram... Fala. As tábuas eram a... Qual era a obra de Deus na época de Moisés? Tanto é que tocasse nas tábuas, morria. Qual era a obra de Deus no tempo de Jesus? Simples, Jesus falou. João 6, verso 29. Para você não achar que eu estou falando de cabeça assim, pastor inventou tudo. Não, irmão, vale o que está escrito. João 6, verso 29, você abriu, diga amém. Se não abriu, diga não tem. Pelo menos tem, né, dessa vez, né? João 6, verso 29. Você abriu, diga amém. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Qual era a obra de Deus no tempo de Jesus? Acreditar que Jesus era o Messias, ponto. Precisar fazer alguma coisa? Não. Então a pergunta que nós temos que fazer é: qual é a obra de Deus nesse tempo? Só que para entender qual é a obra de Deus no nosso tempo, nós vamos começar a ter que entender qual o pacto que vivemos. Porque se você observar bem, lá em Salmo 8, verso 4, primeiro texto, vou voltar, vai e volta. Diz assim: que é o homem o que é o homem que dele te lembreis. Essa palavra se lembrar não é que Deus esqueceu, é qual é o homem para que você pense debaixo do pacto vigente. Deus pensa em você conforme o pacto que você vive. Porém, a igreja evangélica, pelo menos brasileira, ela não sabe discutir sobre pactos, porque ela vive debaixo da graça pela boca, mas vive debaixo da lei de atitudes. Porque nós vivemos debaixo do pacto errado, infelizmente. Deus não se recorda baixo memória. Deus não... eu estou triste, Deus vai enxugar as minhas lágrimas. Eu estou não sei o que, Deus vai me abraçar. Deus só pensa em você abaixo o pacto vigente.
Escreva se você está anotando. O pacto determina o governo. A aliança determina o governo. Efésios 4, verso 11. Você abriu, diga amém. Efésios 4, verso 11, você abriu, diga amém. Isso, agora tem mais crente na igreja. Louva seja Deus. Aí, pelo menos 2 tem. 4:11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres. Para quê? Para que tem mestre, pastor, apóstolo, profeta, evangelista? Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de... Qual é a obra? A obra é essa: o aperfeiçoamento dos... A edificação do corpo de... 13. Até que todos. Não é até que eu chegue, não é até que você chegue, é até que todos cheguemos. Todos. A unidade da fé. Até que todos cheguemos a ter a mesma fé. Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus não é te dar um marido para você casar. A obra de Deus não é que você seja solteiro. A obra de Deus não é você ser feliz. A obra de Deus não é você ser triste. A obra de Deus não é que você comprou um carro para o ministério. A obra de Deus é que você comprou uma casa para ter onde morar. A obra de Deus é o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Que todos tenhamos a mesma unidade de fé, que todos tenhamos o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Essa é a obra de Deus. O problema é que é mais fácil pregar para a sua alma, para você se tornar uma pessoa melhor, do que todos tenhamos a mesma fé, que todos conheçamos iguais o Filho de Deus. Até porque na igreja evangélica nem sobre Cristo se prega direito. Afinal, talvez em 40 minutos de mensagem você estou mais sobre Cristo do que você estou nos últimos 5 anos. 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia. Sublinha astúcia na sua Bíblia, que já já eu volto nisso. Para a gente começar a pregar, o que é o homem? O texto de Hebreus 12, verso 6, ele vai nos falar o que é o homem. Nesse link que você vai pedir para o líder, ele vai te fornecer, você vai ter essa mensagem completa. Eu só falei um pouquinho para seguir no que eu quero pregar hoje. Hebreus 12, verso 6 diz assim: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: o que é o homem? É a minha pergunta. O salmista perguntou, não teve resposta. Agora o apóstolo Paulo vai responder o que é o homem. É o mesmo texto. O que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para o que existe? É o mesmo texto de Salmos. 9 agora vai dizer, versículo 9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Se você puder voltar a Salmos, faz assim: o que é o homem? O homem é Jesus. Porque nada fora de Jesus, para Deus, é homem. É tudo criatura.
Então, se eu não defino o que é o homem segundo Deus, alguém vai defini-lo. Então agora você precisa entender o que é você. Você é alguém que tem que se tornar perfeitamente igual a Jesus. Nada fora disso é homem e nada fora disso é evangelho. Ai, mas eu tenho fé. Deus não quer a sua fé. Deus quer uma unidade de fé. Comigo? Também. Mas com o filho e com o pai. Vincent, vem cá. Israel, vem cá. Vocês são parecidos, fica mais fácil. Sobe aqui rapidinho. Fica aqui, que acho que fica mais fácil, pessoal. Fica um de frente pro outro. É isso mesmo agora. Fica mais longe um pouquinho, que vocês estão brigados. Tô brincando. Pai e filha, que tá com cara de mais velho, né? Tá meio acabado. Casou, tá meio acabado. Ensina ele a comprar meia. Ensina. Ah, é? Isso não é meia de varão, não. Não é, não. Olha o nome, meia soquete. Mas não é meia de varão mesmo, não tem como. Presta atenção, vou voltar para mim, olha para mim. Ó, Deus Pai, Deus Filho. Existe uma mensagem que fala assim, que Deus me ama. Ela é linda. Mas ela é incompleta, porque a mensagem correta não é essa. A mensagem correta é, Deus ama o Filho, amém? Amém? Essa relação aqui não tem como ser entendida, não há possibilidade. Porque aqui não há mentira, não há interesse. Eles são um verdadeiramente. Então a questão não é que Deus ama o Bruno, a questão é que Deus me meteu no meio dessa relação. Muito mais sério. A tal ponto de que não sou eu filho de Deus. Quando Jesus morreu, eu sempre prego assim, o corpo de Cristo chamado Jesus morreu para dar luz ao corpo de Cristo chamado igreja. Não é você que é o corpo de Cristo agora? Antes era Jesus. Então agora esse corpo de Cristo é o que nós chamamos há 6 anos aqui do Filho corporativo de Deus. Onde Jesus é o e a igreja é o. Então o que Deus fez agora por mim não é me corrigir só. Deus me colocou no Filho. E agora, segundo o texto de 1 João 4, vai dizer que tudo que Ele é, nós somos. Então presta atenção, eu era criatura, mas ao entrar nesse amor, Jesus é filho. Eu sou filho, Ele é herdeiro. Ele é sacerdote. Nele que fala, porque eu sou o rei. É que o texto você acha que Ele é o rei dos reis. Não, é porque para Jesus você vai reinar. Então Ele é o rei, Senhor. Só que agora, se eu não defino que o homem é Jesus, eu vou ter mensagens na igreja que transformam a igreja na imagem do pastor, em vez de transformá-la na exata imagem do Senhor. O que você tem que vir para cá é para se tornar cada dia mais parecido com Cristo. E o meu trabalho é arrancar de você tudo que não seja Cristo da sua vida, mesmo que você desapareça. É a mensagem que nós temos pregado. Pastor, nós vamos crescer. Não, nós queremos desaparecer. Nós vamos avançar. Não, irmão, eu quero acabar aqui, ó, ninguém me vê mais. Que você venha para cá e fale, onde é que você foi? Não faço a mínima ideia. Quem pregou, não sei. Mas, irmão, eu só ouvi Cristo, 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 Cristo. Não importa quem ministrou, não importa quem pregou, não importa quem estudou, não importa. Importa só que Cristo seja visto. O problema é que, segundo o texto de Efésios 4, verso 13 e 14, o homem caído é criador de artimanhas e vão te desviar para não te aperfeiçoar. O texto é fantástico porque diz, o texto original nos diz que tenhamos a mesma unidade de fé.
o texto original em grego vai dizer que nós estejamos dentro da unidade da fé. O meu trabalho, os dos líderes dessa casa, os dos diáconos, o seu trabalho como cristão, não é tornar pessoas evangélicas, é levar pessoas que estão fora a estarem dentro de Cristo. Isso é evangelho. O meu trabalho é olhar dentro do seu olho e falar: mesmo que você me odeia, mesmo que você sinta raiva de mim, eu vou te colocar dentro de Cristo. Mas se você não consegue enxergar Cristo e esse fundamento, você jamais vai entender o evangelho. Me perdoa o que eu vou dizer? Posso? Não, mas se não pudesse, eu ia falar de qualquer jeito também. Ainda mais hoje, pastor, não está nem aqui, irmão. Estou soltinho. Daqui a pouco ela manda mensagem, que os diáconos são tudo orelhudo. Eles mandam mensagem e falam assim: pastora, você tem que voltar, pelo amor de Deus. O pastor estava impossível hoje. Estão todos fuxiqueiros, são, eles me caguetam. Ela está assistindo? Daqui a pouco ela comenta. Isso é problema. Daqui a pouco você derruba o link para não escutar tudo. Você não está caminhando com Deus. Deus não está do seu ladinho, de mão dada com você. Isso é Hollywood, irmão. Você está confundindo evangelho com continho de fada. Ai, eu fui dormir de mão dada com o Senhor. Você está estudando evangelho mesmo? Evangelho é Deus veio morar em você para te levar para morar dentro dele. Evangelho não é que Deus colocou a mão na sua cabeça e te ungiu. Evangelho é te colocar em Cristo, dentro de Cristo. Nada fora disso é evangelho. Não há outro evangelho. Evangélico é te meter em Cristo, te colocar em Cristo. Só que isso é um erro ensinado pelas artimanhas de homens que desconhecem uma realidade espiritual. Estar em Cristo, na Bíblia se fala de muitas maneiras. Em Cristo, a igreja. O que é ser batizado? É sair do sistema mundo e entrar em Cristo. Evangelho, evangelizar, não é ir ao mundo e tornar pessoas evangélicas. Evangelho é ir ao mundo, a todos que estão fora, e chamá-los para dentro de Cristo. Por que é que Jesus não deixou uma imagem na terra? Porque a imagem de Deus na terra, quando Jesus estava, era Jesus. Mas por que nós não temos essa imagem? Porque após a morte do Senhor, a imagem de Cristo na terra, a imagem de Deus na terra, é a igreja madura, a igreja vivendo em plenitude. Você quer que Deus seja visto? Diga amém. É você amadurecer e largar de ser mimizento. É largar de ver as suas vontades. Chega de uma igreja imatura. Ai, eu não vou para amanhã porque eu não estou com vontade. O problema é seu. Eu não oro porque eu estou triste. O problema continua sendo seu. Deus não nos deu discussão como estávamos para fazer as coisas. Existe uma função no evangelho, é em Cristo. E em Cristo nada te abalará. Mas fora dele, você pode ter problemas sérios. O problema é que existe uma linha que vai te confundir. Porque você vem todo domingo para o culto, você acha que está em Cristo. Nem sempre isso é uma realidade. Posso começar a pregar? Gênesis 1, 26. Posso começar? Vocês têm certeza? Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e... Fala assim, imagem.
Escreva. Uma das palavras para imagem na Bíblia em hebraico é ícono. Ícono. Imagem, ícono. I-C-O-N-O. A pergunta é: o que é ícono? Olha para mim, olha que lindo. Ícono é: façamos alguém para que possamos morar nele. Ah, você não entendeu. O que é imagem? É Deus falando: eu vou fazer alguém para que seja a nossa morada. E os apóstolos captaram isso no Espírito, porque a Bíblia vai dizer que nós somos morada de Deus, habitação de Deus, casa espiritual. Jesus falou: na casa do meu pai há muitas. Você achou que era no céu? Não, Deus está falando de você, querido. Eu vou falar isso outro dia. Uma coisa é ser casa, outra coisa é ser morada. Tem muita gente que quer ser casa, mas pouca gente quer ser lar. Mas eu vou desenrolar esse assunto outro dia, hoje não dá tempo. O primeiro Adão começa como fundamento, mas não é o fim. Porque o Adão não poderia resolver o problema da humanidade. Porque o Adão é uma coisa e Deus é outra. O Adão era... Deus é espírito de vida. O Adão era alma vivente. Não é a mesma espécie. No novo pacto, não cresce eu. O que cresce é a expressão de Cristo na terra. Eu repito. No novo pacto, Deus não quer que você cresça. O que vai crescer é Cristo, a expressão dele. O problema é que nós temos uma igreja mimizenta, com 10, 15, 20 anos de evangelho, e mal conhece de Cristo, mal conhece a obediência e plenitude de Cristo. Uma igreja carente de Bíblia, analfabeta biblicamente. Uma igreja que lê provérbios como bênção. Leia todo dia provérbios que a sua vida financeira vai mudar. Provérbios agora é banco. A Bíblia tem 365 promessas, um para cada dia. Tem, todas são Cristo. Porque no novo pacto não há promessa fora de Cristo. Cristo é a nossa promessa. Não, mas Deus tem todas as coisas. Não, no novo pacto Cristo é tudo. Colossenses 3, verso número 11. Cristo é tudo. Cristo não tem tudo. O problema é que você se decepciona. Deus quer que você venha para a igreja para encontrar Cristo, mas você quer vir para a igreja encontrar coisas. Já que você não encontrou coisas, você sai da igreja. Mas o texto é que todos, até que todos. Olha o que Jesus falou: na casa do meu pai há muitos íconos, muitas moradas. Ou você acha que Deus morreu numa cruz para morar em você e você fazer o que você quiser da sua vida? Não, Deus morreu numa cruz para morar em você, para que cada vez que te vejam, não te olhem, mas vejam a Cristo em você. Isso é evangelho. Façamos uma casa. Quem era essa casa? Adão. Escreve: Adão era um protótipo. Isso é lindo. Eu escutei a vida toda assim, presta atenção. Nós fomos salvos porque Israel negou a Jesus. Aonde? Que texto? Nós vamos repetindo coisas que não temos base bíblica. Nós temos suposições. Se a teologia que você carrega é essa, não serve nem para a gente começar a conversar biblicamente. Porque esses assuntos nem foram mencionados. Porque eu não sou salvo porque alguém rejeitou a Deus. Você é filho de Deus, diga amém. Se você é salvo porque Israel rejeitou a Deus, isso torna Deus um pai fracassado. E Deus nunca foi fracassado. Deus tem controle de todo o desenho. Você lembra das 10 pragas? Não foi Faraó que negou a Deus. Não foi Faraó que teve a vontade de fazer as coisas. O texto é claro, diz: e Deus endureceu o coração de Faraó. Foi ele que quis, não, querido. Sabe por quê? Porque Deus tem um controle de todo o desenho. Ai, Deus está com pressa.
Tá de brincadeira, irmão. Deus está atrasado então para estar com pressa? Quem está atrasado é você que corra. Eu que corra. Ai, Deus está irritado. Eu não imagino Deus irritado, não imagino. Confundimos Deus com sentimentos humanos. Nós vamos ter que sair desse Deus do desenho que te apresentaram. O que Deus quer e desenhou é que agora nós temos uma geração pós-cruz que entenda o plano eterno. Adão não poderia ser alternativa de Deus para nada. E hoje nós temos uma oportunidade que, se Deus se lembra de nós, Deus não vai a Ezequias, Deus não vai a Zacarias, Deus não vai a Jerusalém. Se Deus se lembrar de nós abaixo desse pacto, o que Deus vai fazer é procurar no Filho. O pacto ou nova aliança que vivemos, Deus fez com o Filho. Esse é o pacto do Filho, inquebrável, porque não foi feito comigo e com você. Deus fez um pacto com Cristo. O homem foi enxertado em Cristo para entrar no pacto, mas Deus não, nada do que você faça na sua vida quebra o pacto de Deus, nada. Não há terminologia bíblica para isso. Senhor, qual é a sua vontade sobre mim? Aí Deus fala, eu já falei, esteja no meu filho. Senhor, o que você quer que eu faça? Esteja em Cristo. Gênesis 3, verso 8, vamos lá. Agora vai ficar bom, prometo. Geralmente essas são as piores horas. Presta atenção. Tem algum professor de português aqui? Levanta a mão. Se tiver, professor de português, tem algum? Tem. Já não posso falar o que eu quiser, porque tem um professor aqui. Diz assim, ó. Adão pecou, versículo 8. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por dentre as árvores do jardim. Só para você ficar ligado, não foi o Adão que se escondeu não, foi o Adão e a mulher, os dois. Está escrito, não estou inventando nada. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Adão, aonde estás? Quando o Adão pecou, quem veio no jardim? Vai, fala alto. Não foi Deus que veio, não é isso que está escrito. A voz de Deus. Tá. Tem professor de português aqui. Qual é o sujeito da frase? A voz de Deus. Então quem veio no jardim? A voz. É porque no seu português essa frase não completa. Como é que a voz anda? Andando. Porque segundo a sua Bíblia, em Gênesis o nome era voz, mas em João era verbo. Ah, você não entendeu, irmão. Quem é a voz de Deus? Cristo, o verbo de Deus. Quando o Adão pecou, quem veio no jardim atrás do Adão? A voz, o Cristo. Naquele momento, como voz. Mas você pode chamar de verdade, você pode chamar de porta, você pode chamar de sumo sacerdote, você pode chamar de filho de Deus, você pode chamar de caminho, você pode chamar de vida, você pode chamar de cordeiro de Deus, você pode chamar do leão da tribo de Judá, você pode chamar o nome que você quiser. Nesse momento, o nome era a voz de Deus. Quando Adão ouviu a voz de Deus, tanto é que não diz que a voz falou, diz que a voz... você não é crente para isso, irmão. O que o texto está dizendo é que a voz de Deus estava se movendo. Como é que voz se move? Porque tinha perna. A professora, estou correto, professora? O sujeito da frase é esse? Estudei direitinho, tá vendo? A voz se moveu. Quando se moveu, Adão entristeceu, se escondeu. E agora é fantástico. Você quer ir embora? Eu posso deixar você ir embora, porque daqui nós vamos descer uma ladeira que eu espero que tenha volta. Porque diz assim, 10. E respondeu, ouvi a voz.
E porque estava nu, tive medo e me escondi. Presta atenção. Por que é que o Adão se escondeu? Porque estava... Olha para mim. O Adão foi imposto num âmbito chamado Éden. Éden não era um jardim como nós imaginamos. Éden era uma dimensão. Eu quero que você entenda assim. Amém? Amém? Mas imagina, eu falei de manhã e repito. Como é que era o Éden? No Éden, se a mulher virasse para o Adão e falava assim: amor, eu quero uma mangueira, eu quero uma manga. O Adão fechava o olho, aparecia na manga, pegava a manga, desaparecia, aparecia lá da mulher do meio com 2 mangas. Passou, que é isso? Irmão, o Felipe por muito menos saiu de um lugar, apareceu em outro. O Adão deu nome por bichinho da água, sabe como? Abriu o mar e entrou no meio dele. O Moisés tinha matado um homem, abriu o mar, irmão. Adão e sua mulher apostavam a corrida andando sobre as águas. Você não é crente para isso não. Não são crente para isso não, Renan, não são não. Até você foi. Olha você ver. Adão e a sua mulher entravam dentro de peixe para brincar de corrida. Eu tenho uma criatividade santificada. Se a sua está endemoniada, problema seu. Pastor, isso aconteceu na Bíblia? Aconteceu. Qual foi o homem que se escondeu dentro de um peixe? Fala alto, fala alto. Fala alto. Fala alto. Jonas. Como é que Adão deu nome para as aves? Começou a sair do céu assim, levantando assim, ó. Ué? Você conhece alguém que foi elevado aos céus? Quem? Se você falar que estava numa carruagem, eu bato em você. Elias nunca subiu na carruagem, é coisa de desenho. Diz que a carruagem separou ele e ele subiu no redemoinho, é o texto. Vamos ler Bíblia, vamos lá, olha para mim. Tem algum fazendeiro aqui? Não, a gente sempre pergunta, né? Porque no dia que tiver um fazendeiro, nós vamos marcar a semana seguinte para ir lá, Vincent. Imagina, levar o Conexão todo para a fazenda. Você tá louco, irmão? Até eu que não gosto de mato vou. Então, se você conhece algum fazendeiro, chama a semana que vem que eu quero fazer a piada de novo. Aí você levanta a mão dele e fala: fazenda, vamos nós. Presta atenção. Eu já fui fazendeiro. Como é que funcionava na minha fazenda? Você tá rindo por quê? Cara, é por isso que Jesus não tinha músico. Você imagina Jesus indo para um deserto com os músicos? Jesus olhar e falava assim: eu quero um louvor. Aí ele falava: com o Senhor marchamos sim. Aí Jesus fala: cancela. Jesus teve algumas escolhas. Botaram assim: um músico, uma mídia e um Judas. Ele falou assim: o músico vai me dar problema, a mídia não dá, né? Imagina, vou fazer um milagre, para tudo, deixa eu tirar foto. Mídia é uma desgraça, presta atenção. Ele falou: me dá o Judas que ele vai ajudar no propósito. A mídia e o músico não vão não, ele vai ajudar. Cala a boca. Olha lá. Ninguém se intrometeu na pregação, mas a líder da mídia fez. Vocês perceberam? Você está aqui colaborando, mas a líder da mídia repreendeu o sacerdote. Olha o nível de audácia. Não foi qualquer mídia, foi a líder da mídia das igrejas. No meio do culto, repreendeu o sacerdote. Pô, vai para o inferno, não sabe por quê. Olha para mim. Me acompanha. Presta atenção. Eu não criei essas coisas não, tá? Antes você... Foi só para... Você vai te contrair. É porque o que vem agora é pesado. Presta atenção. O jardim era tão violento como um âmbito, que se eu pegasse uma manga e plantasse o caroço, nascia automaticamente uma árvore frutífera. Porque diz o texto que não havia homem para lavrar a terra. Diz o texto que como não havia homem, Deus não fez chover. Então na sua cabeça você entra o quê? Adão vai entrar lavrando, mas o texto diz que ele entrou colhendo. Porque no dia que o Adão pisou no jardim e respirou, tudo brotou. Posso dar um conselho para você? Posso?
Você agora está num âmbito acima do jardim. Você está num âmbito chamado Cristo. Cala a sua boca, reclama menos e respira mais Jesus. Cala a sua boca, murmura menos, reclama menos. Chega do problema e fala: é problema? Você não entendeu ainda o que é estar em Cristo. A única razão para congregarmos não é porque eu vou para lá porque eu gosto das pessoas. Eu vou para lá porque tem pizza todo domingo. Não. Venha para cá porque você tem que ser aperfeiçoado. Isso é evangelho. Eu não gosto de ninguém. O problema é seu, continua vindo. Isso aqui não é encontro social, não é festa. Eu não estou pregando que não podemos ser amigos, nada disso, porque parece que a mensagem é essa. Não, eu estou pregando que isso não é importante. O que importa é se você está sendo aperfeiçoado, se você está matando esse Adão que não existe, se você está matando esse velho homem que não existe em você. O que importa é se você está se tornando cada dia mais parecido com Cristo. O resto não importa. Pastor, não gosto de você. Se você gostar de Jesus, eu fico feliz, não precisa gostar de mim não. Quando Adão comeu daquela árvore, ele absorveu um conhecimento que não era aprovado por Deus. Adão incorporou um alimento que levou ele a tomar decisões que não eram plano de Deus. É tempo de incorporarmos informações que vão desalojar na nossa mente a mente de Cristo. Porque, ao contrário, se você continua permanecendo nos seus erros, nos seus achismos, nos seus pensamentos, nas suas vontades, o que você está fazendo é exatamente o que o Adão fez. O problema é que é muito fácil expulsar o diabinho da Disney. O difícil é expulsar o diabo dos seus pensamentos, o diabo dos seus sentimentos, o diabo do seu falso conhecimento. Entenda, a árvore do conhecimento não era do mal, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque para Deus só há um conhecimento chamado Filho de Deus. O resto tudo é morte. Seja bom, seja mal, vai levar à morte. Quando você decide tomar decisões pessoais, tomar o rumo da sua vida, começa a decidir a sua vida, o que você fica é nu. Você quer saber se você está nu? É fácil. Quando as pessoas te olham, você acha que elas sabem o que você fez no verão passado? Você acha? Quando elas te olham, você fala assim, você conversou com o pastor, né, sobre o que eu te contei, né? Se alguém nu, está sempre preocupado se estão vendo ele como ele é realmente. Está nu. A pergunta é, o que é estar nu? Isso é ótimo. Porque o texto é claro, porque o Adão diz, Gênesis 3, verso 10. Adão, onde você está? Senhor, ouvi os seus passos, estava nu e me escondi. Posso. Só vou falar se você falar que eu posso. O que é estar nu? A palavra nu é a mesma palavra em hebraico para serpente. O que o texto está dizendo é que o Adão foi destituído da glória de Deus e se vestiu de serpente. Então, cada vez que você toma uma decisão fora da vontade de Deus, o que você está fazendo é se vestindo com a roupa do diabo. Lembra que Deus quer que você se pareça a cada dia com Ele? Mas o diabo sabe que toda vez que você toma suas decisões, a cada dia você fica mais parecido com o diabo. O que o homem fez? O texto vai dizer que Adão e todos foram destituídos da glória de Deus. O Adão largou a glória e se vestiu da própria serpente.
O primeiro nível de serpente na terra não é espiritual. É quando um homem, influenciado pelo diabo, a serpente, começa a andar na terra, tomando suas próprias decisões, ainda que esteja todo domingo no culto evangélico, tomando decisões que não foram aprovadas por Deus. Esse homem passa a se mover como serpente. O problema é que é mais fácil se esquivar da figura do diabo da Disney do que te olhar e saber que hoje você tomou várias decisões e vários pensamentos que te vestiram mais em serpente do que em Cristo. Olha bem do olho dessa pessoa que está ao seu lado. É para não falar que fui eu. Já falei que você não pode ficar com raiva de mim, senão você não volta. Fica com raiva do irmão que está do seu lado. Então olha no olho dele. Fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Ano passado, esse ano não. É, porque esse ano é pesado, né? Mal começou, gente, pelo amor de Deus. Fala assim: ano passado, com base nos seus pensamentos, com base nas suas emoções, com base nos seus sentimentos, se você tomou esses sentimentos, pensamentos e emoções em Cristo ou sozinho, a pergunta que eu tenho para você é: você se vestiu ano passado de Cristo ou de serpente? O homem nu é dizer que a natureza serpente entrou no homem. Afinal, a palavra vai dizer que que o diabo escolheu a serpente, porque a serpente era a mais astuta. Posso? Me diga um animal na criação mais astuto que o próprio homem caído. Me diga. O que você não entendeu é que um homem caído, ele se veste de Satanás para derrubar você. Não é o diabo que sopra no seu ouvido, é um homem caído que se vestiu de serpente que sopra no seu ouvido. Eu, quando me converti, a minha família gritava para mim: você vai durar um mês na igreja. Tem mais de 20 anos já. A primeira vez que eu escutei Deus falar, Deus falou que eu ia ser pastor. Eu fui contar para líderes, aí eles falaram assim: nunca vai acontecer isso na sua vida. Toma cuidado com o que você ouve, porque o homem caído, vestido de serpente, vai tentar te tirar do trilho, porque nada na criação é mais astuto do que o homem caído. Porque o homem caído se vestiu de serpente. É por isso que nós chamamos de homem caído, porque assim como a serpente, Deus cortou as pernas para viver rastejando. Afinal, se você pegar o texto, que no dia de comer dessa árvore, morrendo morrerás, o homem não morreu. O que o texto está dizendo, em algumas traduções hebraicas, é: no dia que comer da árvore do conhecimento do mal, eu irei te abaixar. Ah, você não entendeu. Porque assim como Deus arrancou as pernas da serpente, o homem caído tem que andar se rastejando. A pergunta é: você vai sair daqui hoje tomando suas próprias decisões, fantasiando de serpente, achando que é carnaval? Ou vai escolher de uma vez por todas se vestir de Cristo? Afinal, o que é armadura senão Cristo? Vestivos de Cristo, que é a nova criação. Deus agora vai dar uma lição para Israel e envia serpentes. Olha que legal, olha que legal, olha que fantástico. Deus agora, Israel murmura, e Deus envia serpentes que sobem da terra. Aí Deus vira e fala assim: pega uma serpente e pendura numa haste, para que todo que nele olhe seja curado. Olha que fantástico, ó. Então agora nós temos uma serpente caída que pica, mas uma que agora está em cima de uma madeira que salva.
Temos uma serpente sem pata que te pica para te matar. Mas temos uma que Deus levanta ela com perna para ficar de pé e você ser salvo. A pergunta é: você quer continuar caído para matar as pessoas, ou você quer levantar, ficar de pé para que as pessoas sejam salvas para olhar o Cristo em você? Esse é o texto que Deus vai falar em João 3,14. Louvor, vem para cá. João 3,14. Eu não terminei não, é só para você achar que eu estou terminando e achar que eu estou tranquilo, está tranquilo. Olha que legal, João 3,14, você abriu e diga amém. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, fala assim, levantou. Fala, Moisés levantou a serpente no deserto. Fala assim, Deus tirou a pata, mas agora fica de pé. Ah, você não entendeu. Fala, Deus tirou a pata, rastejou, mas Moisés agora levantou a serpente. O texto continua, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso? Olha para mim, olha para mim. Fred, ajuda aqui. Já vai passar já. Isso, por favor. Isso. Se quiser ele vai lá para trás, pode levar, que ele respira lá atrás. Isso. Só respirar. Foi? Isso. Amém. Fica tranquilo, filho. Foi? Isso. Fred vai ajudar. Fred ajuda. Ajuda ali, Fred. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim aqui. Olha para mim, olha para mim. Só olha para mim, olha para mim. Todo mundo olha para mim aqui, ó. Presta atenção. Há duas versões de você. Uma, quando você toma suas decisões, se veste de serpente e fica se movendo de um lado para o outro, rastejando. E uma outra, quando você deixa Deus tomar suas decisões e Deus te eleva, não para que você seja visto, mas para que Cristo seja visto. A primeira, o diabo vai te usar vestido dele para matar pessoas. A segunda, as pessoas vão te olhar e ver Cristo e se converter. A pergunta que eu tenho para fazer é: quem você quer ser? O que se rasteja ou o que é levantado em Cristo? Você escolhe. Estava nu e me escondi. É lógico. Eu estava diante da glória de Deus, vestido de glória, e agora vestido de diabo. Assim como o texto diz, assim como ele é, nós somos, falando de Cristo, o diabo também quer te tornar cada dia mais parecido com ele. Afinal, você não desviou, você não caiu porque veio um demôniozinho, se manifestou e falou no seu ouvido. Você provou drogas? Simples. Porque um homem serpente falou com você. Você adulterou? Porque um homem serpente falou com você. Esse é o homem que a Bíblia chama de homem caído, velho homem, o homem que Deus matou naquela cruz. E agora eu encerro. Louvor, pode subir. Vamos ler João 3, verso 7. Eu leio o texto todo e encerro aqui. Esse é o texto que Jesus fala com Nicodemos e ele é fantástico. Não te admires, João 3, verso 7, você abriu, diga amém. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode acontecer isso? Acudiu Jesus, você, mestre de Israel, e não compreende essas coisas? Em verdade te digo,
que nós dizemos e testificamos o que temos visto, e contudo não aceitais o nosso testemunho. Olha, o 12 é fantástico, é um deboche puro. Se tratando de coisas terrenas, vocês não creem? Como vão crer se eu falar em celestiais? Eles falam assim, você é tão espiritual, eu só falei de coisa da terra, e vocês querem entender? Se eu elevar o assunto, você morre. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Irmão, isso é conversa de bêbado. Ninguém subiu o que desceu, mas o que desceu está lá. Como é que faz isso? 14. E do modo por Moisés, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É disso que vem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Deus crucificou toda carne do Adão. A minha oração hoje é que você tenha coragem para se arrepender e entender que talvez, e só talvez, você ainda tenha se vestido um pouco de serpente. Porque toda vez que você cumpre os seus desejos, as suas vontades, o seu querer, o que está acontecendo na minha vida e na sua, é que nós estamos se vestindo de diabo. Porque Deus não te chamou ao evangelho para você fazer a sua vontade. Deus te chamou ao evangelho para você fazer a vontade de Deus. Eu quero te fazer um convite hoje. A grande pergunta de hoje é: você tem alguma coisa ainda para arrancar? Eu vou contextualizar no texto. Será que existe alguma roupa de serpente ainda vestida em você? Será que aqueles desejozinhos, ai não, foi só minha vontadezinha, foi? Sério? Deus chama de serpente, querido. Porque toda vez que você fizer a sua vontade, o seu querer, os seus desejos, o que você vai se sentir é nu. Estar nu é se vestir de cão, de serpente. Como diz o texto, se você está em Cristo, pisareis em serpentes, escorpiões. Se você está em Cristo, essa obra do cão não pode chegar até você. Lucão, vem cá rapidinho. Eu encerro aqui para a gente orar, para a gente dizimar e para a gente encerrar. Abre os braços aqui. Antes de Cristo, crucificado com Cristo, ressuscitado em Cristo. Amém? Se você entender isso, a sua vida muda. Eu sei que existe uma música muito famosa de um pastor famoso que chama-se Aos Pés da Cruz. Quem conhece essa música? Linda, né? Mas fora de pacto. Porque a igreja não está aos pés da cruz. A igreja deveria estar após a cruz. Toda vez que você ouve assim, ai, eu tomei uma seta. Não é se ele tomou a seta. É de que lado da cruz ele está. Porque desse lado, pode até acontecer. Desse lado, nunca. Porque o diabo não vai além da cruz. Crucificado estou com Cristo, ressuscitado estou nele. Ai, fizeram um trabalho contra a minha vida. Desse lado eu me preocupo. Desse lado não. Ai, eu estou lendo os livros das promessas. Deus tem 365 promessas para a minha vida. Está tudo desse lado. Porque desse lado só há uma promessa, a Cristo. Ai, desse lado eu vou ser um homem próspero, um homem com grana, eu vou abrir empresa. Desse lado, Cristo é a minha riqueza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu não sei. Desse lado. Porque desse lado, inimigo nenhum passou. Pastor, mas eu tenho.
meu ministério, minhas famílias. Não. A sua família não é sua, a sua família é dele. Você vai dar conta da sua esposa, você vai dar conta dos seus filhos, porque são dele, não são seus. Você é apenas um administrador da sua casa, querido. Você está em Cristo, diga amém. Nada é seu, tudo é dele. Ele te fez como mordomo, como administrador. Desse lado, nunca. Desse lado. Desse lado, se eu passar por você, você fica chateado. Desse outro, você só fica chateado se você não conseguir enxergar Cristo em alguém. Desse lado, temos nomes: sistema desse mundo, príncipe desse mundo, este mundo. Desse outro lado, o meu universo é Cristo. Para a direita, seu olhar, Cristo. Para a esquerda, Cristo. Para frente, Cristo. Para trás, Cristo. Desse lado, o nome da vida é Cristo. Desse lado, o nome da verdade é Cristo. Desse lado, o nome de caminho é Cristo. Nesse lado, eu não quero uma porta que não seja Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Porque Ele disse: eu sou a porta. Desse lado, Ele é tudo. Deixa eu finalizar em Colossenses 3, verso 11, e eu termino aqui. Se abriu, diga amém. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro e nem cita, nem escravo, nem livre. Porém, Cristo, fala, Cristo é tudo em todos. Olha para mim, isso é fantástico. Existia uma guerra entre gregos e judeus. Agora Paulo, mais maduro, diz: de onde eu estou, eu vou falar em Cristo, nessa dimensão Cristo, nessa atmosfera Cristo. Onde eu estou, não há grego e nem judeu. A conversa da época, se você olhar o livro de Romanos, os livros apostólicos, você vai ver que tinha uma conversa que dizia: tenho que circuncidar ou não? Agora Paulo fala: não há circuncisão e nem circuncisão. O texto é mais fantástico, porque ele fala assim: de onde eu estou, não existe nem escravo e nem livre. Não, está louco. Olha para mim, isso é fantástico. Porque o Paulo falou assim em algum momento da vida: eu, Paulo, escravo do Senhor. Em outros momentos, ele diz assim: Cristo vai te libertar. Mas agora, mais maduro, ele fala assim: na dimensão que estou, não tem escravo e nem livre. Mas onde cheguei, eu não consigo dimensionar o que eu estou vivendo. Paulo, você era escravo? Não sou mais. Então você é livre? Também não. O que você é? Eu não sei. Eu sou Cristo tudo. É como se ele dissesse assim: não há palavras no meu dicionário para dizer o que eu estou. Eu só posso afirmar que Cristo, onde eu estou, é tudo. E se Ele é tudo, o tudo que você acha fora de Cristo é nada. Hoje eu quero que você saia com esse pensamento: que só há um tudo na sua vida: Cristo. Mas para entender isso, o desafio é você abandonar tudo aquilo que você se vestiu de serpente. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas vaidades, suas crises, seus problemas. Tudo aquilo que você foi conduzido sem Cristo. Hoje é dia de abandonarmos uma vestimenta chamada serpente e sermos levantados na cruz em Cristo. Porque ao te olharem em Cristo, vão te olhar e não vão ver a vitória,
vão ver a plenitude de Cristo na vitória. O nome disso, igreja. O nome disso, evangelho. Nada fora disso é evangelho, infelizmente. Vira para esse irmão do nosso lado e fala assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda há alguma serpente em você? Se vestiu de serpente, infelizmente? Dá a mão para ele. Fala assim: hoje nós vamos orar para deixarmos de estar nu e estarmos em Cristo. Em nome de Jesus. Fique de pé.